um chute para empatar o jogo, e o Hugo Moura, que não comemorou, porque veio do Atlético Paranaense, virando o jogo para o Vasco. Tá aberto o confronto, vai ser duro para o Vasco segurar lá em Curitiba, mas hoje a vitória foi muito na força de quem estava atrás e acreditava que poderia virar mesmo como virou. Foi merecido. Pode falar, Jean. Não, só destacar em cima do que o Zupa falou, destacar o jogo do Hugo Moura, porque assim, ele acaba fazendo o gol e sendo premiado com o gol, mas foi uma partida espetacular. Eu sei que o torcedor do Atlético está irritado, incomodado por um não cartão no começo do jogo, que realmente deveria ter sido mostrado e que poderia de alguma maneira mudar a tranquilidade com que ele jogaria, mas ele fez uma partida gigante ali, para mim foi o melhor jogador da partida, já era antes do gol marcado e acaba fazendo o gol da virada, né? Só que nesse jogo, ao contrário do que eu falei no Corinthians, quando os gols não seguiram muito o andamento da partida, eu acho que foi tudo mais ou menos dentro do que estava acontecendo, porque o primeiro tempo o Atlético ele começa melhor, eu acho que ele foi até melhor no primeiro tempo equilibrado, e vence por 1-0 esse primeiro tempo, e é na segunda etapa, principalmente depois das mudanças também, que o Vasco começa a pressionar para virar o jogo. Então acho que os gols aconteceram nos momentos em que os times eram de fato melhores em campo, o resultado refletiu o que foram os 90 minutos, mas é outro jogo que se eu falei, não dá para apontar um favorito para passar em Corinthians e Juventude, nesse Atlético e Vasco também não consigo apontar o favorito, porque... Quando eu ia passar para você era com a seguinte pergunta, eu ia lembrar de quando a gente estava conversando aqui no mesmo linha de passe sobre Fluminense e Grêmio. Lembra que o Grêmio venceu por 2-1 o Fluminense? Falou assim, pô, mas é muito pau a pau. É essa característica também? É a mesma coisa, eu acho que é a mesma coisa. É claro que, e acho que isso valeria sobretudo se o Atlético tivesse vencido o jogo, a gente já viu o Atlético decepcionar em casa nessa temporada de maneira que ninguém esperava. Inclusive na Sul-Americana. Na Sul-Americana, principalmente no final da fase de grupos ali, o que ele obrigou a depois jogar a fase antes das oitavas e tudo mais. Então, assim, óbvio, isso tem que ser levado em conta, tem que ser considerado e tudo mais. Agora, em geral, a gente sabe da força que o Furacão tem jogando no seu estádio. É um time, para mim, mais organizado, mais bem montado do que o Vasco nesse momento. Então, hoje eu acho o Atlético mais time do que o Vasco. Se os dois jogarem o máximo que já jogaram na temporada, o Atlético joga mais, vai jogar em casa. O Vasco tem uma vantagem que não é nada desprezível, que é ter vencido o primeiro jogo e jogar pelo empate na partida de volta. Então, é mais um desses confrontos. Eu tinha falado isso no Grêmio Fluminense de fato, e foi para os pênaltis. Só lembrar E o Fluminense que tinha perdido na ida, acabou o Fluminense tinha perdido na ida. Também teve isso. Não, toda vantagem é bem-vinda, agora tem vantagens que já determinam o classificado e vantagens que abrem o segundo jogo. Vai ser duríssimo o segundo jogo. E ainda mais... Tem um componente aí, hoje foi ainda bem que deixar de lado, mas assim, a segunda-feira a coisa foi feia. Bem estranha, né? E foi legal, né, Calçade, não ter acontecido... Ainda bem, né? Assim, ainda bem, mas assim, são 2 jogos do Atlético fora, né? E ali ficou aquela troca, eu fiz isso, não fiz, os clubes não se acertaram como deveria, e isso não é legal. Mas o jogo da volta, acho que o Atlético, por jogar em casa, tem sim uma possibilidade enorme de sair classificado, mas o Vasco carrega essa vantagem que o possibilita tomar uma atitude em relação à estratégia do jogo. Como ele vai esperar o Atlético, onde vai esperar, em que altura do campo, quem que vai, talvez pode mexer na escalação para aproveitar os espaços gerados, sim, né? E isso é mata-mata puro, mas beleza, em casa virou o placar, e esse é o principal ponto, essa é a principal conquista do Vasco, né? Poder... remontar um jogo, poder virar uma partida, poder sair de uma situação de sufoco em casa com a pressão da torcida e a expectativa dessa massa que é ver o Vasco vencer de novo e virar. Então isso sim é mais um tijolinho na confiança, e já que nós estamos numa noite de Atlético e Vasco e de Juventude e Corinthians e comparamos, é aquilo que o Corinthians não tem. O Vasco tem. Não é que é um grande jogo, mas é um jogo que ele consegue ganhar de um Atlético e em casa, numa virada, e o Corinthians tem uma dificuldade grande contra equipes que estão numa situação superior na tabela. São Januário tem sido importante, inclusive na Copa do Brasil, né? Foi o jogo com a Água Santa, que a gente estava lembrando aqui ainda era o Ramon Dias, o jogo contra o Fortaleza, pênaltis também, exatamente. Outro 3-3, aí teve o Atlético Goianiense, né, que o Vasco já tinha vencido fora, né? Ele venceu a primeira fora.
aí confirmou a classificação em casa. Empatou? Foi a primeira, foi. Acho que... Não lembro se ganhou. Acho que foi 1-1. Acho que foi 1-1. Acho que foi 1-1. E aí o Vasco consegue... Foi 1-1. O Vasco consegue definir em casa também, então São Januário tem sido fundamental, mas é bom lembrar, ele definiu os 3 jogos em casa. Agora né? É diferente. Agora ele vai sair. Agora sim, Birner, uma possibilidade de semifinal na Copa do Brasil, o 8º lugar do Campeonato Brasileiro, que pode abrir uma vaga para Libertadores no ano que vem. É menos do que você esperava com relação a esse Vasco, ou é isso mesmo? É mais. Aqui no futebol, como tudo muda rapidamente, parece que a realidade, quando ela se transforma, também a realidade anterior era esquecida. Eu me lembro de participar de diversos programas aqui na casa, com muita crítica à montagem do elenco do Vasco, quanto pagaram por jogador X e Y, os problemas com a 777, a saída da SAF, a forma como entra a diretoria, o Pedrinho demitido o técnico rapidamente. Era uma chuva de críticas e tudo aquilo nada mais é do que a pavimentação numa temporada ruim. A temporada do Vasco é boa. Pois é. A temporada do Vasco é boa. O Vasco é competitivo, tendo o que é possível tirar do elenco. Eu acho que o treinador tira... Para as possibilidades. E o Vascaíno tem trauma com o rebaixamento. Assim, tem 31 pontos, hoje é o 8º colocado, não pode titubear, não pode entrar naquele viés de queda ali que você atrapalha. 13 para... Ainda tem mais 14, mas eu acho que hoje o Vasco olha mais para a possibilidade de Libertadores do que o receio. Isso passa muito pelo Rafael Paiva. Vitória, você se aproxima, né, de uma semifinal de Copa do Brasil, um momento valioso para o Vasco na temporada, e a gente observando esse momento valioso, você perde o João Vitor, um zagueiro titular, para o próximo jogo contra o Atlético Paranaense, diante de uma janela de transferências. Você acha que essa falta do João Vitor exige um pouco mais da diretoria para trazer um jogador dessa posição? Queria que você falasse um pouco sobre isso. Eu tenho insistido bastante, assim, que eu acredito demais no grupo que eu tenho, né? Então, como fiquei muitos anos na base, a gente sempre trabalhava muito com o que a gente tinha, né? Então, a capacidade de você evoluir o que você tem no teu grupo é o que faz um bom treinador também, né? Então, eu acredito demais em evoluir os jogadores que eu tenho. Deixo para o Marcelo, para o Pedrinho, para o Felipe buscarem os jogadores, né? A gente tem aí há um tempo ainda, um tempo curto, mas temos. Mas eu não posso ficar reclamando do que eu tenho, porque eu acredito nos jogadores que eu tenho, acho que isso é o principal. A gente tem o Lincoln da base, que é um atleta extremamente qualificado, a gente tem o Luiz, que é um zagueiro canhoto, que a gente ainda não conseguiu colocar, mas a gente acredita demais, é um jogador muito talentoso também, do Sub-20. Então eu prefiro, porque eu acredito, na verdade, de potencializar o que eu tenho hoje, né? Eu não posso ficar pensando que tem que vir alguém, eu preciso trabalhar o que eu tenho. Essa é uma marca que eu tenho como treinador, de tentar potencializar os jogadores que eu tenho, de fazê-los acreditar, de evoluir, e dar conta do recado. No final das contas, a gente vai ter que colocá-los e eles vão ter que dar conta, eles vão ter que jogar, eles vão ter que mostrar o potencial deles, porque eles almejam isso também. Então, é nisso que eu vou tentar trabalhar. Paiva, boa noite. Fernando Silva. 2 partidas com um placar igual nessa semana, o Vasco saindo atrás do placar. E queria perguntar para você o que você tira de positivo da partida de hoje, especialmente por um dos autores do gol, né, que foi o Puma. Estava sendo vaiado durante a partida, começou um pouco mal, mas aí conseguiu fazer um belo gol, inclusive. E numa determinada substituição, parte dos torcedores ali atrás, não sei se você conseguiu ouvir, começou a chamar você de burro ali. As mexidas deram certo, o Vasco conseguiu virar. E eu queria também saber como é que você lida com esse tipo de situação, visto que o Vasco vem vindo de resultados positivos. A última derrota do Vasco foi há um mês. Então, sequência positiva para o Vasco, muito importante. Então, deixa essas 2 perguntas aí para você, se possível. Obrigado. É isso, a gente vem de 7 jogos aí sem perder, com 4 vitórias, e eu acredito assim, o Vasco tem milhões de torcedores, né? Então eu acho que tem uma parte que ela faz um barulho grande, que ela tá sempre descontente, né? E o que eu sempre falo para os jogadores, tento passar para nós, assim, é que quando você sai na rua, algum torcedor te encontra, onde você mora, você vai na escola do filho, é todo mundo parabenizando e puxando para cima. Então você não consegue agradar todo mundo o tempo todo, né?
Os números estão aí, o que a gente tem feito, onde a gente está chegando, onde o Vasco está no Campeonato Brasileiro, o passo que a gente deu para tentar buscar uma semifinal de Copa do Brasil. A gente está trabalhando, a gente não consegue deixar todo mundo satisfeito o tempo todo. Então, portanto, galera, você conseguiu acompanhar nesse momento as palavras de Rafael Paiva, técnico do Vasco da Gama, após a vitória por 2-1 novamente. Não é seriado do Chaves, não. Novamente o Vasco da Gama venceu a equipe do Atlético Paranaense em São Januário. 2-1, o Vasco com gols de Pumita e também o Vasco com gol do Pumita, um golaço, inclusive, né? Vale lembrar isso, cara, porque, rapaz, Pumita fez um golaço, uma ajeitada do Ryan, ele ajeitou de peito e fez um golaço, e o segundo gol do Vasco foi de Hugo Moura. Então, portanto, o Vasco da Gama conseguiu uma belíssima vitória e leva vantagem lá para a Liga Arena por 2-1, e agora, se o Vasco empatar, o Vasco já classifica para a semifinal da Copa do Brasil, beleza? Vou ficando por aqui, galera. Deixa o like, é muito importante. Compartilhe o vídeo para geral. Lembrando, essa meta é alcançar 40 mil. Eu conto muito com a sua ajuda e com a sua moral, beleza? Valeu, tamo junto. E é nóis. Fui!